Boa noite a todos, os presidentes e vice-presidentes da mesa, mas eu queria dar uma especial boa noite para os nossos colegas do Conselho aqui presentes e a quem eu vou dirigir a palavra. Usualmente eu tenho vindo à tribuna e feito discursos mais no improviso, mas hoje eu achei melhor transcrever porque tem coisas que eu não gostaria de esquecer e que acho que são importantes serem colocadas. Nas últimas vezes que eu estive aqui, eu fiz alguns apontamentos e críticas, sempre no espírito colaborativo, do qual os colegas podem concordar ou discordar, é o direito de cada um. A disputa de ideias é saudável, eu sou um defensor delas e jamais vou abrir mão. Hoje, entretanto, me dirijo a todos vocês com uma mensagem de extrema preocupação. A independência dos conselheiros, todos, de situação e de oposição, está sob risco. E eu vou explicar por quê. Nas últimas semanas, eu e outros 25 conselheiros ditos da oposição, sofremos punições e retaliações por simplesmente exercer o que consideramos ser o nosso dever. Essa agressão ao direito de opinião também se estendeu a outros atores da nossa coletividade, como a imprensa tem relatado amplamente. Eu quero rapidamente contar o que ocorreu, porque eu notei que muitos dos colegas aqui presentes não têm informação completa. Antes, eu preciso reforçar uma coisa que é óbvia e cristalina. O Palmeiras, evidentemente, vive uma situação de conflito de interesse. Negar isso, situações essas, como conflito de interesse, são inimagináveis em qualquer ambiente profissional que tenha regras mínimas de governança e de compliance. Negar isso de forma insistente não faz com que o fato desapareça. É como negar o formato esférico da Terra. Tem quem acredite, mas a gente mesmo não confia nessas pessoas. Esse inafastável conflito de interesses não apenas existe, como vem sendo ampliado. É isso que eu e outros colegas temos apontado há muito tempo aqui. Em julho, a presidente Leila Pereira declarou que abriria uma concorrência para a renovação do contrato de patrocínio. Esse fato não soluciona e nem ameniza o conflito de interesses que existe hoje. Afinal, quem fará uma das ofertas é a presidente da Crefisa e quem avaliará a oferta é a presidente do Palmeiras. E não é surpresa para ninguém que ambas são a mesma pessoa. Que empresa se prestaria a entrar em um processo de concorrência nesses termos? Não é simplesmente fazer uma oferta, é quase uma provocação a quem você quer ter como parceiro comercial. A partir da declaração da própria presidente Leila Pereira, nós elaboramos um documento assinado por 26 conselheiros, pedindo que pelo menos, notem, pelo menos, fossem adotadas algumas medidas para minimizar esse grave problema, que eu repito, não deveria sequer existir. O documento é público, quem tiver interesse, eu tenho o maior prazer em apresentar. Resumidamente, ele foca em 4 pontos. O primeiro, que o processo de concorrência comece o quanto antes. Afinal, um investimento alto e nenhuma empresa vai fazer esse aporte 2 ou 3 meses antes da data de vencimento. Segundo, que seja feito um valuation independente por uma empresa com expertise no assunto, para a gente saber quanto vale cada marca e cada propriedade que a gente carrega hoje no nosso peito. Que os membros desse conselho, é o terceiro item, tenham acesso ao processo de concorrência, como editais e contrapartidas, respeitando, obviamente, a preservação do sigilo necessário. E quarto, que os membros desse conselho tenham também acesso ao contrato atual com as patrocinadoras, porque é inadmissível que a fiscalização de contratos desse porte fique restrito às pessoas que ou têm interesse comercial nele ou têm interesse político nele. Esse requerimento não foi respondido. Algum tempo depois, a gente fez uma nova cobrança, dessa vez copiando o COF. E é aqui que tudo ganhou contornos inacreditáveis. A começar pela recepção à nossa cobrança na reunião do COF. Segundo apuramos com vários dos presentes, a presidente teria ofendido os conselheiros que assinaram o documento. Deixo a oportunidade, inclusive, no momento que a presidente fosse pronunciar, para ela esclarecer se realmente houve essa ofensa e quais foram os termos utilizados contra os próprios conselheiros. Lembrando que a gente fez um requerimento formal, um requerimento educado, nada além do que é o nosso dever. Na sequência, como forma de retalhar esses conselheiros, a presidente Leila Pereira tomou uma atitude que, na falta de adjetivos melhores, eu vou classificar como liliputiana. Por ordem da atual gestão, foi cortado o nosso acesso aos benefícios que todos os conselheiros têm por meio do seu plano Avante Conselheiro. Dias depois, na ocasião do lançamento do busto do César Maluco, esses mesmos 26 conselheiros foram os únicos que não receberam o convite para estar presente. E eu pergunto para vocês, esse tipo de medida não tem o objetivo de silenciar quem se opõe? E não fere também a independência de cada um de vocês, não só a nossa, mas de cada um que inclusive está na diretoria ou na situação? A gente não se importa com o ingresso ao coquetel, mas a gente não admite, em hipótese alguma, limitações à nossa liberdade de exercício de mandato. E ninguém aqui deveria aceitar isso, pois atitudes persecutórias começam a rondar a todos nós, enfraquecendo a instituição que a gente prometeu defender. Já na trágica coletiva dada pelo nosso presidente, ela complementou. Só mais um minutinho. Abre aspas. Eles não são da oposição, eles são da destruição. Fecha aspas.
Presidente, eu gostaria de te informar que antes mesmo da sua chegada e das suas empresas ao Palmeiras, essas pessoas que você chama de destruidores foram as idealizadoras da mudança política mais importante dos últimos anos, as eleições diretas. São elas, inclusive, que permitem que a senhora faça campanha com sorteio de brinde e reforma da piscina para os associados. Como sugestão... Só mais um minutinho, por favor, presidente. É importante. Sim, mas um encontro a cada 3 meses, eu preciso de mais um minuto para concluir. É fundamental, é assim... Tudo bem. Algum colega cede um minuto para mim, eu tenho certeza. Como sugestão final a esse conselho, em respeito à nossa centenária instituição... Não, presidente, o senhor está comprovando o que eu estou falando. Percebe? Eu estou falando que a gente está sendo retaliado, o senhor quer tirar 1 minuto para eu concluir, meia página. Sim, mas eu já teria terminado se não tivesse sido interrompido. Por favor, como sugestão final a esse conselho, em respeito à nossa centenária instituição, que todos aqui têm a obrigação de defender, eu vou deixar uma reflexão. Como têm acontecido as coisas? Dá para continuar nesse formato? Restrição, discursos que diminuem a nossa história, e a cada dia que passa novos e graves conflitos de interesses, o Palmeiras se beneficia disso. Nós, como conselheiros, não vamos ignorar a situação. Esse conselheiro tem a obrigação de encontrar soluções para 2024. E se essa gestão quiser realmente concorrer à reeleição, como tem falado, deve iniciar desde já um processo para dar fim aos conflitos de interesse. Eu tenho certeza que não faltam empresas para patrocinar o campeão do século XX. Finalmente... Abre aspas, palavras da presidente. Eu não sou uma pessoa vingativa. Para essas pessoas que querem destruir a nossa gestão, não é que não tem ingresso, eles não têm absolutamente nada. Fecha aspas. A presidente comete mais um equívoco, porque para nós sempre existirá o Palmeiras, estando ou não na política do clube, tendo ou não convite para eventos. Muito bem, muito bem. Lamentável. Só queria registrar, faltavam 10 segundos, eu acho importante, acho que eu teria que terminar, porque 1 minuto a mais, 1 minuto a menos não muda. Sabe qual a questão, Felipe? Eu falei com todo mundo, eu abri para 12 pessoas, eu pedi e coloquei para uma ordem geral. Você sabia disso? Extrapolar, não deu 12 minutos a mais. Ok? Se os nossos conselheiros não têm tempo para participar da reunião... Obrigado. Então Essa reunião mais importante... Nós vamos continuar, eu peço que a regra vai permanecer. O fato é que vivemos um dos melhores momentos da nossa história, reconhecido por todos, com conquistas relevantes que se acumulam ano após ano. Somente nas últimas 4 temporadas, ganhamos 9 títulos de expressão no futebol masculino. 7 a mais do que os nossos 3 principais rivais somados. Além disso, somos os campeões paulistas, os campeões brasileiros e também os detentores de todos os recordes possíveis entre os clubes do país na Copa Libertadores da América. Desde o início da gestão da presidente Leila Pereira, em dezembro de 2021, conquistamos nada menos do que 22 títulos. 22 meses de gestão foram conquistados 22 títulos, levando em conta exclusivamente competições oficiais, profissionais e de base, organizadas pela Conmebol, pela CBF e pela Federação Paulista de Futebol. Nesse fim de semana, por exemplo, as nossas crias da academia celebraram a 10ª conquista de abrangência nacional em apenas 2 anos, consolidando o Palmeiras como o principal celeiro de craques do país na atualidade. Desse modo, podemos afirmar que, não obstante o nosso presente vitorioso, olhamos e temos como visão um futuro grandioso para o nosso clube, com cada vez mais jovens talentosos vestindo a nossa camisa. A eliminação da semifinal da Libertadores foi, sim, um duro golpe, mas faz parte da natureza de um esporte em que todos competem
mas somente um time é premiado com a taça de campeão. As oscilações são absolutamente naturais e serão superadas mais rapidamente se estivermos unidos como a grande família que somos, a família Palmeiras. Investimos na manutenção dos nossos principais jogadores e da nossa comissão técnica, que é hoje a mais longeva do Brasil. Fato esse reconhecido por todos como um diferencial para a conquista de resultados esportivos. Nós fizemos isso através da renovação dos contratos de todos esses profissionais, mesmo com assédio de muitas equipes. Nós trabalhamos para a melhoria do futebol brasileiro como um todo. Na Libra, nós tentamos a união dos clubes para aumentar o faturamento de todos. Tentamos o fair play. Defendemos o fair play financeiro com mecanismos e penalidades para o descumprimento das obrigações. O combate ao cambismo nós fizemos através do reconhecimento facial, que é uma prática pioneira no futebol mundial. Em relação a questões financeiras, estimamos um faturamento para o ano de 2023 na casa de 850 milhões de reais. Nosso patrimônio líquido é hoje de 140 milhões positivo. O valor do passível exigido é em torno de 450 milhões, sendo, portanto, o valor do nosso faturamento o dobro desse passivo. Isso tudo mostra que o nosso passivo está sob controle e muito bem administrado pelo fluxo de caixa corrente. Eu peço a todos os colegas do Conselho Deliberativo que confiem em nós e no nosso projeto. Temos uma gestão moderna, responsável, com pilares sólidos e que já se provou competente. Temos a melhor estrutura do futebol brasileiro, batizada não por acaso como Centro de Excelência, batizada por quem visita e não é do Palmeiras. Além da mais vitoriosa Comissão Técnica das Américas e de um elenco reconhecido por todos como de grande qualidade. Nesse contexto, amplamente favorável, não podemos tolerar que atitudes oportunistas, tomadas na esteira de protestos desproporcionais, coloquem em risco tudo aquilo que nos tornamos. Se o nosso bem mais precioso é a Sociedade Esportiva Palmeiras, temos todos juntos o dever de zelar por ela. Muito obrigado a todos. Palavras de cada conselheiro que veio até aqui à tribuna, não é? Falar. E é uma oportunidade muito interessante para mim, não é? Poder falar diretamente para os conselheiros, não que vocês tenham visto ou ouvido palavras minhas, porque é muito comum, né, em entrevistas que o dirigente concede às emissoras, as pessoas veem pedacinhos, né? Às vezes não tem a paciência de ver a entrevista como um todo, para exatamente captar o que foi falado, não é? Não ir pela cabeça de interpretações de jornalistas ou de pessoas que querem difamar a nossa gestão. Eu começo as minhas palavras, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de filosofia, viu? Mas eu não vou falar aqui um tratado filosófico, mas tem um filósofo que eu gosto muito, que é muito fino, muito requintado, não é? Que o nome dele é Nietzsche, é um alemão, que ele sempre diz o seguinte, ele faz a seguinte questão que eu faço para vocês. Quanta verdade vocês conseguem suportar? Quanta verdade vocês conseguem suportar? Porque eu acho que o meu grande problema, eu tenho dois problemas sendo dirigente de futebol. A primeira delas,
Eu sou mulher. No universo totalmente machista, eu sou uma mulher, presidente desse clube gigante, no meio de clubes Série A e Série B, não existe nenhuma outra mulher. Vocês têm médicas, professoras, deputadas, senadoras, juízas, mas hoje, presidente de clube de futebol, só Leila Pereira. Então eu tenho essa dificuldade. E também eu tenho uma outra grande dificuldade, eu acho que essa é a pior de todas. Eu falo a verdade. Eu não tenho medo da verdade. A minha vida é transparente. Eu, quando vim colaborar com o Palmeiras em 2015, eu já cansei de falar, falei várias vezes, não é? Porque eu tinha certeza absoluta que eu poderia colaborar com o nosso clube. Em momento algum, eu disse que o Palmeiras foi criado a partir de 2015. Interpreto de uma forma extremamente vil, má, entende? A atitude de uma pessoa que só vem colaborar com o nosso clube. Quando eu falo da situação do Palmeiras como estava anteriormente, é a verdade. Eu não menti em nenhum ponto. Eu não joguei, entre aspas, a história do Palmeiras no lixo. Eu nunca fiz isso. Nunca. Eu vim para colaborar com o nosso clube. E relembrar momentos passados, momentos difíceis, é extremamente importante. É importante, sim. A gente não pode esquecer. Não é para esquecer. Para que a gente não queira que isso volte nunca mais. Então, falar das nossas mazelas, das nossas infelicidades, dos nossos insucessos, isso é para tornar vivo na vida da gente. Eu não quero mais aquilo. Nós não queremos mais aquilo. Entende? Então, para deixar claro, mente quem diz que a Leila deu entrevista dizendo que o Palmeiras existe a partir de 2015. É mentira. Eu nunca falei isso. Nunca. Eu nunca desrespeitei a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tanto é que as minhas marcas, que existem há 60 anos, eu tenho um profundo orgulho de estampá-las no uniforme do clube que eu amo. É a maior honra da minha vida ser presidente desse clube gigante e ter conseguido com o apoio de vocês, que sem o apoio de vocês, eu jamais estaria aqui. Sem o voto do associado que confia no meu trabalho, eu não estaria aqui. O Palmeiras é maior que todos nós. Tem que parar com isso também. Alguns jornalistas que dizem que a Leila se acha maior que o Palmeiras. Nunca. Ninguém é maior que o Palmeiras. Leila não é dona do Palmeiras. Ninguém é dono do Palmeiras. E eu nunca me coloquei como dona. Eu sou dona das minhas empresas. Aqui do Palmeiras, jamais. Nenhum de nós somos donos. Todos nós, milhões de torcedores, somos os proprietários, né? Os donos do Palmeiras, e é para eles que a gente precisa dar satisfação. Então, eu começo essa minha fala com um misto de revolta, entende? Porque todos aqui são pessoas inteligentes e sabem exatamente que o que eu falo é mais pura verdade, quando eu relembro da nossa história, entende? Aquele negócio, relembrar os momentos bons, não é? Aí todo mundo relembra, não é mais quando as mazelas, as infelicidades, ninguém quer lembrar, está desrespeitando, não. Quem desrespeitou o Palmeiras foi quem colocou o Palmeiras nessa situação que nós éramos em passado recente. Esses sim desrespeitaram a história do Palmeiras. Eu não, jamais. E indo mais um pouco à frente, uma coisa também que me chama muita atenção é essa crise que estão querendo criar, não é? Engraçado que essa crise começou, né? Aflorou-se quando nós estamos vivendo essa turbulência no futebol. É sempre assim, quando tem uma turbulência no futebol, aparecem os criadores de crise, não é? É uma coisa inconcebível. O Palmeiras nunca esteve numa situação tão privilegiada. É óbvio para todos nós que é impossível conquistarmos todos os títulos, todos os anos. Isso é impossível. Nós não vamos conseguir. O futebol é como a vida da gente. Nós temos altos e temos baixos, né? As baixas, não é?
Erramos, acertamos, mas pode ter certeza, estamos atentos para aprender com os erros, não é? Que eu cometi na minha gestão, claro. E esse negócio que eu não ouço ninguém, eu ouço sim, eu ouço. Mas eu tenho inteligência suficiente para saber quem está criticando para ajudar e quem está criticando para destruir. Aqui não tem nenhum bobo. Se eu cheguei onde eu cheguei, se eu sou hoje presidente do Palmeiras, acho que eu devo ter alguma qualidade, entende? Apesar de que já passaram outras administrações que foram catastróficas, não é? Relembro também, não é? Não pode falar porque queremos esquecer. Eu não quero esquecer. Eu não quero esquecer, porque eu não quero que volte. Então, com relação a essa entrevista recente que eu dei, que eu já assisti essa entrevista umas 6 vezes, em nenhum momento dessa minha entrevista, em nenhum momento, eu consegui ver uma vírgula onde eu tenha desrespeitado a história gloriosa do Palmeiras. Em nenhum momento, sabe? Eu vi diversas vezes. Interpretaram de uma forma criminosa algumas palavras, não é? A que mais me chamou a atenção foi a interpretação que deram de que eu disse que se eu sair do Palmeiras volta para a segunda divisão. Eu não falei isso. Vocês olhem a entrevista, em nenhum momento eu falei isso. Pelo contrário, o que eu disse foi o seguinte, que se o próximo presidente que entrar não seguir essa linha de responsabilidade, transparência, profissionalismo, porque tudo tem, foi uma pergunta que me fizeram e eu respondi. Se não seguir essa linha que nós seguimos, o Palmeiras volta o que éramos em 2014. Foi isso que eu falei. E eu não retiro absolutamente nada, nenhuma vírgula, sabe? Porque é nisso que eu acredito. Se nós não seguirmos essa linha que eu herdei do glorioso e vitorioso presidente Maurício Gagliotti, que eu dei continuidade à administração dele, todos os profissionais da gestão do Maurício, eu mantive. Por quê? Porque eu entendi que eles são extremamente competentes, profissionais. As pessoas falam muito do nosso diretor de futebol, Anderson Barros. O Anderson Barros, ele só conquistou 9 títulos. 9! É muita coisa, gente. Muita coisa, entende? Então, por que está dando uma turbulência no futebol? Manda embora todo mundo, está tudo errado? Eu não vou fazer isso. Hipótese nenhuma. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei onde eu quero chegar. Entende? Então, muito cuidado com as interpretações criminosas que fazem das palavras da presidente. Eu jamais deneguei a imagem do Palmeiras, jamais farei isso. Por quê? Porque eu sou representante de 20 milhões de torcedores. Então, o que eu faço é colaborar. Meu objetivo sempre foi colaborar com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos ver. Vamos então entrar nos temas, tá? Então, com relação à entrevista, esse ponto que eu queria esclarecer para vocês. E alguns pontos que eu ouvi aqui, outros que eu não ouvi, mas eu acho importante esclarecer, são com relação a alguns contratos. Muitas pessoas falam, aliás, desde que eu fui candidata a presidente, gente, eu já não aguento mais ouvir falar em conflito de interesse. Eu já não aguento mais. Desde que eu fui candidata, sempre falo nesse bendito conflito de interesse. Aí eu fui procurar no Código de Ética da CBF se seria conflito de interesse um patrocinador ser presidente do clube. Não há conflito de interesse. Isso é claro no Código de Ética da CBF. Patrocinador pode ser presidente do clube. Entende? Então, até hoje, as pessoas falam muito em conflito de interesse, mas eu gostaria de ver um fato concreto onde esteja caracterizado esse conflito de interesse, já que patrocinador pode ser presidente, segundo o Código de Ética da CBF. Então, aí nesse caso, não tem conflito de interesse. Aí vamos falar da dívida da Crefisa, do Palmeiras com a Crefisa, não é?
também, que eu já não aguento mais ouvir falar nesses contratos. Esses contratos, como não só com a Crefisa, o Palmeiras tem que honrar pagamentos de dívidas com qualquer empresa, não é só com a Crefisa. Então, o Palmeiras vem pagando essa dívida conforme, aliás, isso foi determinado na gestão do Maurício, e eu estou só seguindo o que já tinha sido combinado. Vende o atleta, paga a Crefisa. O Palmeiras conquista títulos, a gente tem bônus, não é? Então, na gestão do Maurício, ficou determinado que esse bônus, ao invés de vir para o Palmeiras, paga a Crefisa. Então, na verdade, grande parte dessa dívida, quem pagou foi a própria Crefisa, através desses bônus que o Palmeiras foi muitas vezes campeão. Entende? Então, está correto com o COF, fiscaliza, analisa esses pagamentos, não tem problema absolutamente nenhum. Aí agora tem a história da Placar, da companhia aérea, que nós adquirimos essa aeronave para o Palmeiras usar. Se eu não fosse presidente do Palmeiras, eu não teria adquirido essa aeronave. Em nenhum lugar do mundo, nenhum clube do mundo, um presidente compra um avião para que o clube seja utilizado pelo clube. Isso foi não é benfeitoria, não é? Eu fiz para colaborar com o Palmeiras. Até hoje, o Palmeiras não pagou um centavo na utilização desse avião. Foi uma economia de cerca de 3 milhões de reais. Isso eu falei também na minha entrevista, porque algumas pessoas dizem que eu estou usando a marca Palmeiras para divulgar a minha companhia aérea, né, que é a Placar. E, gente, quando o Palmeiras freta avião da Gol, inclusive eu tenho a maquete do avião da Gol, com o emblema do Palmeiras, quando nós fomos campeões da Libertadores no Rio, não é? O Palmeiras paga R$1 milhão para viajar no avião da Gol e a Gol faz a propaganda. Aparece o avião da Gol. A diferença da Placar para a Gol é que o Palmeiras paga para a Gol e na Placar não paga absolutamente nada. Que conflito de interesse tem aí? Que conflito de interesse tem nisso? Uma presidente só está aqui para colaborar com o clube. Onde há conflito de interesse? Aí vão perguntar, Leila, cadê o contrato? Que contrato que eu vou fazer se eu estou disponibilizando gratuitamente a aeronave para o Palmeiras? Então, eu não entendo isso. Ah, Leila, mas aí a imaginação voa, não é? E o seguro, gente, se vocês não sabem, nenhuma aeronave decola de aeroporto regularizado, né, com mica, Congonhas, se você não tiver seguro. A ANAC não libera o plano de voo, sabe? Então, é tudo 100%, não tem problema absolutamente nenhum. Então, que conflito de interesse tem nesse fato? Nenhum, zero, sabe? Então, mas você sabe o que acontece? É muito difícil arrumar algum objeto para criticar a nossa gestão. Até eu concordo, algumas contratações que nós fizemos, erramos, sim, vamos tentar acertar. O futebol é muito subjetivo, entende? Esse tipo de apontamento eu acho válido, mas esse outro tipo de críticas, conflitos de interesse, falta de transparência, que falta de transparência tem na minha gestão? Eu abro todos os contratos, todos para os cofistas. O COF é representante de cada um de vocês. Então, eu abro para os cofistas. Todos os cofistas, estou aqui com o presidente do COF, que pode confirmar. Eu peço, abra todos os contratos para os cofistas. Mas aí é responsabilidade, porque eu não quero que esses contratos, no dia seguinte, estejam na imprensa. Aí não dá. Entende? Todos os contratos são abertos para os cofistas. Eu não escondo absolutamente nada. Porque, gente, não tem o que esconder. Pode olhar. O que eu não quero é contrato na imprensa. O que eu não quero
solicitação, essa carta que escreveram, não chegou até mim, não chegou no COF. Eu soube pela imprensa. Aí eu respondi pela imprensa. Me mandam pela imprensa, eu respondo pela imprensa. Entende? Então, eu não tenho o que esconder. A minha gestão é extremamente transparente. Eu estou aqui para colaborar com o Palmeiras. Eu não sou, como eu falei na minha entrevista, eu não sou uma pessoa vingativa. Eu não sou em hipótese nenhuma, entendeu? Não tem por que ser. Mas também eu não vou deixar que estraguem a nossa gestão, sabe? Com questões bobas, questões que chegam a ser até infantis. Gente, nós representamos um clube gigante, que estamos passando uma fase espetacular de transparência, de profissionalismo. Nós somos exemplo de administração em todos os lugares. Todos me falam. E torcedores de outros clubes me perguntam, Leila, o que está acontecendo no seu clube? Então, ficam criando crise. Mas eu até entendo que a oposição precisa existir, sabe? Mas uma oposição responsável, gente, sabe? Que fale coisas que possam colaborar, que possam ajudar na nossa gestão, sabe? Não ficar um conflito de interesse. Mas qual é o conflito de interesse? A nossa gestão é totalmente transparente. Eu só estou aqui para colaborar. Aí, se eu falo o que eu faço pelo Palmeiras, aí a presidente Leila Pereira é prepotente. Eu não sou prepotente, eu falo a verdade, poxa. Como é que eu vou falar determinadas coisas se não for a verdade? Tem uma outra questão que agora eu lembrei, da piscina, os contratos da piscina. Eu prometi na minha campanha que eu reformaria esse parque aquático, que, se não me engano, tem 70 anos, tinha 70 anos, que eu reformaria e eu pagaria essa reforma. Aí, porque a imaginação vai longe. Já me chegou a questão de que a preocupação que isso se tornaria um empréstimo, sabe? É aquele negócio, eu fico enxugando gelo, que cada hora inventam uma história. Então, só para deixar claro para vocês, esse parque aquático está sendo pago 100% pela Crefisa, como foi feito, e a contabilização disso vai ser feito da mesma forma que foi feito quando nós fizemos academia de futebol. Por isso que se chama Centro Crefisa, que aquilo lá era um galpão, não é? E aí, por iniciativa do meu marido, nós fizemos aquele hotel. Então, vai ser idêntico, tá? Vai ser a contabilização da mesma forma. Tá? Então, não é empréstimo nenhum. É uma promessa de campanha que eu fiz. Vou gastar alguns milhões de reais. Eu não digo para vocês exatamente o valor, porque está sendo feito por medição. Não é? Quando terminar essa obra, que eu acredito que termine, a primeira parte vai terminar agora, vai ser entregue dia 30 de novembro, é a promessa da empresa, e a segunda piscina vai demorar mais uns 4 meses. Tá? Quando tiver todas essas piscinas reformadas, 100% pagas, vocês vão saber exatamente quantos milhões eu gastei para reformar essas piscinas, que há 70 anos estão aí, entende? E aí eu me comprometi e eu vou cumprir. Tá? Então, não é empréstimo, é simplesmente a mesma forma que nós fizemos na academia de futebol. Vai ser um patrocínio. A Crefisa está patrocinando a realização da reforma do parque aquático. Vai ser isso. Isso já falei várias vezes, mas eu volto a reforçar para vocês. Com relação à SAF. Muitas pessoas dizem também que, como nós temos um apoio muito grande aqui no Conselho Deliberativo, a presidente Leila Pereira proporia a transformação do Palmeiras numa SAF. Eu falo claramente, acho que essa reunião está sendo gravada, enquanto eu for presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, nunca, por meu intermédio, tá? Por solicitação da presidente, jamais
eu farei essa solicitação, esse pedido, essa campanha, para que o Palmeiras se transforme em SAF. Nunca, porque eu sou totalmente contra. Um clube do tamanho do Palmeiras, um clube com essa representatividade, não pode se transformar em SAF. Nós temos, sim, que continuar administrando de uma forma profissional e transparente. Por isso a minha preocupação. Por isso a minha preocupação com os futuros, né, ou futuras pessoas que vierem depois de mim. Mas transformar em SAF, nunca, pelo menos na minha gestão, jamais farei essa proposta, porque eu sou completamente contra, porque eu já vi alguém falando esse tipo de coisa, tá? Então, com relação à SAF, está claro para vocês, não é? Uma outra questão é a Arena Barueri. Arena Barueri. Nós pegamos a concessão, nós que eu digo, minhas empresas, não é? Por 35 anos, nós vamos explorar a Arena Barueri, tá? Também já ouvi pessoas dizendo que eu fiz isso porque eu vou tirar o Palmeiras daqui do Allianz Parque para jogar em Barueri. Eu nunca vou fazer isso, gente. A casa do Palmeiras é aqui, no Allianz Parque. Mas o que eu puder contribuir, porque o Palmeiras, toda hora, por causa de show aqui, está jogando lá em Barueri, entende? E eu, sendo presidente do Palmeiras, a prioridade máxima sempre vai ser a disponibilização da Arena Barueri para o Palmeiras. E o Palmeiras não vai pagar aluguel, claro que não. Entendeu? Senão eu vou falar de conflitos de interesse também. Sabe? Não vai pagar nada, nada, tá? Tem clubes que não tem estádio nenhum. O Palmeiras, enquanto for presidente, vai ter 2. Allianz Parque, e quando não puder o Allianz Parque, vai jogar em Barueri. Eu pergunto a vocês, em que momento, desde que eu assumi como presidente do Palmeiras, não é que eu dei qualquer prejuízo para o Palmeiras, que eu cobrei alguma coisa do Palmeiras que não fosse esses empréstimos, não é? Que isso já está sendo pago desde a época do Maurício Gagliotti? Nunca, nunca. Eu sempre estive aqui para colaborar com o Palmeiras. Por isso que às vezes me dói muito, sabe, ver determinadas críticas, determinadas alegações totalmente mentirosas, levianas, sabe, para criar uma crise onde não existe, sabe. Todos nós temos que continuar unidos, gente, sabe. Se nós chegamos nesse ponto que nós chegamos hoje, é porque eu tenho mais centenas, né, de companheiros e companheiras aqui nesse conselho que estão ao meu lado, me ajudando, administrando esse clube tão grande, sabe? Então, eu peço a vocês, por favor, sabe, queiram criticar, sim, mas querendo contribuir. Não destruir uma gestão tão vitoriosa, né, que eu dei a continuidade, como eu costumo dizer, do Maurício, que qualquer outra gestão, qualquer outra, teria jogado, não é? Fora tudo que foi feito e começado a minha gestão. Não, eu não me importo quando falam, Leila, você pegou já o carro andando. Ótimo, peguei o carro andando e acelerei ele mais ainda, e vou acelerar mais ainda. Eu quero ver o Palmeiras cada vez maior, mais campeão, é para isso que eu luto. E eu peço a ajuda de vocês. Sobre preços de ingressos. Preços de ingressos. 10% só das pessoas que assistem jogos aqui no Allianz Parque, 10% somente pagam o ingresso cheio, preço cheio. 90% tem algum tipo de desconto. 90%. Eu vou dar um exemplo. Quem é Avante Ouro? Hoje está em torno de R$145. R$145. Se o Palmeiras jogar 3 vezes por mês, isso dá o quê? Uns R$40? 45? Hã? Vamos lá, R$50. Gente, por favor, R$50 é preço popular ou não é? Sabe? Então, é leviano quando diz que os valores dos ingressos do Palmeiras são preços exorbitantes. R$50 não é preço exorbitante. Não é.
90% das pessoas que entram no Allianz Parque têm algum tipo de desconto. Se você paga R$145 e tem 3 jogos, faz a sua conta. Isso é ingresso popular ou não é? Claro que é. É claro que é. Então a gente não pode ser leviano de entrar nessa conversa, não é, de jornalistas, de pessoas que querem destruir a nossa gestão. Aqui não tem ninguém bobo. Não tem. Sabe? Então, é popular, sim. Quem não pode pagar R$50 no ingresso não pode ir no Allianz Parque. Sabe? Infelizmente. Não pode. Porque o que acontece? O torcedor é uma conta que não fecha. O torcedor quer contratação, quer que eu renove, se não há um número de contratações que o torcedor quer, houveram várias renovações, não é? E como que eu renovei? Porque eu paguei, tive que aumentar o salário dos atletas. Então essa conta não fecha. Quer ingresso grátis, quer camisas, aliás, que também nós criamos a camisa do torcedor, sabe? E também tem as camisas dos produtos licenciados, que são valores acessíveis, entende? Então, o Palmeiras precisa ter receita. Como é que eu vou pagar essa conta, a nossa folha de pagamento dos atletas, se eu não tenho receita? Entende? Então, para com esse discurso populista, entendeu? Que discurso populista não paga a conta do Palmeiras. O que paga as contas do Palmeiras é investimento, é dinheiro, gente. Eu sei, toda vez que eu falo isso, sabe, eu só penso em dinheiro. Poxa, mas como é que eu renovo? Como é que eu compro jogador? Entende? É com dinheiro, sabe? Sem investimento, sem dinheiro, você não faz o futebol em alto nível. E às vezes até investindo, como alguns aqui falaram, a gente não acerta, imagina sem. Entende? Então, são esses pontos que eu queria falar com vocês. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: uma das maiores virtudes que eu vejo no ser humano é a coragem. É a coragem. E nesse meio que eu vivo, eu sendo uma mulher, eu tenho que ter muito mais coragem. Mas eu tenho, tá? Gente, eu não tenho medo de absolutamente nada. Nada. Eu não tenho, como já disse, eu não tenho convicções, porque quem tem convicção não muda de ideia, eu mudo de ideia toda hora, entende? Eu tenho essa coragem de mudar de ideia e tenho a coragem, tá, de ser a presidente desse clube gigante. E vocês podem ter certeza absoluta, nós sabemos exatamente onde nós queremos chegar, nós estamos no caminho certo, e não vai ser meia dúzia, ou 20, ou 26, ou 30, ou 40, o número que for, de pessoas que vai tirar a gente do nosso caminho, tá? Eu acho que o Palmeiras precisa de pessoas corajosas, como a presidente de vocês sou mulher, mas como diz a minha força não é bruta, mas eu tenho força para continuar o meu caminho, eu não desisto em hipótese nenhuma. Por quê? Porque eu sei que a grande maioria de vocês está ao meu lado. E a minha força, a minha coragem vem de cada um de vocês. Muito obrigada.